E aí, pessoal do canal, vou trazer para vocês as operações que eu fiz hoje no mini índice. Como sempre, né, eu abro o gráfico no começo do dia e vou marcar os pontos de suporte e resistência. Essa LTA aqui já não faz mais sentido, eu excluo ela e eu começo a observar os pontos de máxima e mínima do dia anterior para poder marcar. Então eu já marco aqui onde foi a mínima, coloco ele aqui em verde, que é o ponto de compra, troco essa aqui de baixo e deixo preto, né, igual os demais. Vejo que teve um ponto aqui de resistência um pouquinho acima desse aqui, eu marco ela também. E vou marcar o topo superior lá, a máxima do dia, vou ajustar essa aqui para a máxima dele. E colocar ela como vermelho, que é a máxima do dia anterior. Feito essas marcações, eu acredito que não tenha mais nada para marcar aqui, os pontos que eu tenho continuam iguais. E aí eu vou tentar identificar como que foi o movimento do dia anterior, os movimentos, né, dos dias anteriores, para tentar projetar o que pode acontecer hoje, principalmente agora na abertura, que é o horário que eu opero. Esse fundo aqui é o fundo mais importante, que ele não pode romper. Caso rompa, ele pode estar começando a fazer um movimento de baixa. E eu acredito que ele possa ficar encaixotado aqui, nessa região, fazendo esse movimento de zigue-zague dentro dessa linha vermelha e dessa mínima do dia anterior ou até mesmo naquele fundo anterior. Então, no topo eu quero vender e lá embaixo eu quero comprar. Caso ele abra rompendo o fundo, eu vou esperar também um pullback qualquer para que eu possa fazer uma venda. E eu acredito que ele possa voltar até na região aqui dos 300, 400, né, para poder fazer essa venda. Caso ele abra rompendo o topo, eu vou esperar ele fazer um pullback e aí eu tentar fazer uma compra para seguir com o movimento do preço. Quando eu dou um zoom no gráfico, eu observo também que teve uma LTA no finalzinho do dia ali, né, daquele último movimento. E eu imagino que ele possa fazer isso aqui, ó, abrir aqui um pouco abaixo, né, ou vir abaixo, né, e depois fazer um pullback perto da LTA para poder procurar uma venda. Isso aqui eu não tinha observado antes, então é bom a gente fazer esses desenhos para poder tentar buscar, na hora que o preço fizer aquele movimento, você já está com aquilo previsto, né, para que você reaja mais rápido com antecedência e não perca oportunidades. O mercado abriu rompendo na LTA, igual eu havia imaginado ali antes. E depois ele começa a fazer um recuo. Quando ele começa a voltar aqui, inicialmente eu estava pensando em compra nessa hora aí. Mas esse candle dos 5 minutos, esse primeiro candle que fez aí, foi um candle muito grande, então meu stop não cabia ali. E aí nessa hora aí eu imaginei, falei, olha, ele está fazendo aquele pullback ali, eu posso procurar uma venda. Só que estava num candle forte, né? Não dava para poder vender ali do nada. E aí ele começa a dar essa voltada. Quando ele dá essa voltada, eu tento achar um ponto ali para que eu entre e o meu stop fique acima da máxima. Só que eu não consigo achar essa oportunidade. E eu achava que daqui ele já ia direto. E aí eu apregoei aqui no 375 e o meu stop ficou lá no 500. E ele quase me tirou ali no 500. O certo era eu ter deixado na máxima. Mas como eu não queria tomar um stop acima dos R$50, que é o proposto aqui nessa conta, né? Essa conta eu tenho um preposto de objetivo diário de 100 e 2 stops de 50 no dia, no máximo. Ou seja, eu trabalho com a relação de risco-retorno no dia de 1 para 1 e no trade de 2 para 1. Aí eu entrei no trade, né? Ele executou minha ordem, começou a tentar subir novamente. Eu deixei o stop lá no 500 e eu estava esperando que assim que ele rompesse a mínima do primeiro candle ali, eu colocaria o stop no 0 a 0, porque era um trade de risco,
por estar na região de suporte, que foi exatamente a mínima do dia. Até tem uma linha minha verde aí, ou seja, aqui é uma região de compra. Mas eu acreditando no movimento que eu projetei no começo do dia, né, acreditando que ele tinha já buscado aquela LTA e deixou os candles com sombra, ou seja, houve uma rejeição da ponta compradora, não conseguiu manter o preço acima, eu acredito que ele vai romper esse fundinho aqui. Nessa hora eu já coloco o meu preço no 0 a 0 e aí já está tranquilo. Caso o preço volte, sai no 0 a 0 e está tudo ok. O meu alvo estava no 125. E vocês vão ver aí que o preço vem com uma certa força e ele para 10 pontos do meu alvo. Até parece que eles sabiam que eu estava ali para sair, né? Chegou a 10 pontos do meu alvo, eu protegi o trade ali no 275, ou seja, protegi com 100 pontos, que é na máxima desse candle dos 5 minutos. Ele tenta umas 3 vezes ir lá no meu preço. Como ele não vai, eu tento sair de um contrato ali um pouco antes e aumento um pouco o meu ganho. Eu deixo o preço no bola 20, acreditando que ele vai romper esse fundo aqui e buscar ali. Quando ele faz esse movimentozinho para cima e não consegue subir, eu penso em fazer um scalp na venda, na mínima desse candle, para pegar poucos pontos ali, pegar só 50 pontos. E eu já coloco o meu stop na máxima desse candle que está se formando. Ele aciona ali, executa meu alvo ali embaixo, e aí eu ajusto o meu alvo por 100 e fico pensando, caso ele, como ele tentou romper fundo e não foi, eu acredito que agora ele possa já fazer um pullback maior, talvez deve voltar nos topos lá. E eu coloco uma ordem de compra, aonde eu vou sair da operação vendida e vou entrar comprado em 2 contratos. Aí eu ajusto uma saída por 345 de um contrato e o outro eu deixo lá na máxima lá. Nessa hora eu não tinha observado, mas o trade deixou só um contrato de saída. Eu entrei com 2 e ele colocou um contrato para sair, tanto no stop quanto no alvo. E o outro contrato que está ali que eu coloquei na mão. E o preço nessa hora dá uma agarrada aí e fica entre essa mínima desse candle dos 5 minutos aí e não vai nem para frente nem para trás. Nessa hora eu percebi que eu estava com um contrato só de stop e eu coloquei o outro contrato ali para não ter problema, né, de sair e ficar posicionado em um. Ele chega bem perto do meu stop, mas não aciona ali e começa a querer subir. E esse movimento aí fica praticamente 15 minutos aí nesse rangezinho pequenininho entre o 130 e o 255, que é justamente na minha entrada. E quando ele resolve romper o 255 ali, que é bem no ponto que eu estou na minha entrada, né, romper essas máximas anteriores, ele dá uma acelerada. E eu acreditava que ia me tirar ali e ia continuar o movimento de alta. Só que, novamente, o mercado faz a mesma sacanagem. Ele dá uma acelerada para cima e para a 10 pontos da minha saída. Ele quase me executa ali, volta, aí eu faço uma parcial antes e coloco meu stop no 0 a 0 ali. Porque meu preço médio caiu um pouco, né? Eu deixo ali acreditando que ele vai romper aquele topinho lá. E ele vai e me tira. Tem dia que não adianta. Se o mercado não quiser, você não vai ganhar dinheiro. E quando está assim, para você não ficar estressado e nem devolver o que você fez na semana, melhor encerrar o dia. Valeu, pessoal. Quem puder se inscreve, curte e compartilha o vídeo. Valeu.